Som. Bom dia. Você está vindo aqui pela primeira vez, a gente quer dar as boas-vindas para você. Agradecer a Deus também pela sua vida, pela vida de todos que estão aqui. Vamos orar também pelas irmãs que estão voltando hoje da Conferência Fiel, mulheres, né? Sei que provavelmente está pensando como está calor, né? Lembrei lá de Boa Vista, a gente morou lá, isso aqui está até frio. Lá é sauna. E Deus está cuidando de nós, né, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, que a gente pode estar aqui na Tua presença. Agradecemos porque tudo que o Senhor faz é perfeito, o Senhor tem controle de cada detalhe da nossa vida, do clima, tudo o que nos acontece, o Senhor usa, coopera, para que a gente possa aprender, depender mais de Ti, a encontrar sentido somente no relacionamento com o Senhor. Agradecemos pelo Teu cuidado, por sabermos que o Senhor sempre cuidará de nós, e nunca permitirá algo que seja impossível da gente suportar, obedecendo ao Senhor, sem pecado, sem murmuração. A gente é capaz porque o Senhor decidiu nos amar, se relacionar conosco, nos capacitar para isso. Pedimos também pelas irmãs que estão voltando, o Senhor as proteja também na viagem de volta, que logo a gente possa estar reunido, que a gente possa continuar crescendo, aprendendo junto à Tua Palavra, e peço, Deus, que o Senhor continue sendo exaltado, que o Seu nome, como a gente cantou, seja realmente glorificado por meio até mesmo da nossa dedicação agora, nos ajuda, mesmo com calor, a dedicarmos um culto, de certa forma, sacrificial, a escolhas que a gente tomou hoje, fez hoje, para estarmos aqui. Que o nosso coração lembre disso, que estamos aqui porque o Senhor é bom, porque queremos agradar o Senhor, porque queremos crescer no nosso relacionamento contigo e podermos falar para as pessoas que não há uma vida fora do Senhor. Por isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos nessa série Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, baseado no Evangelho de Lucas. Temos visto já algumas coisas, e na semana passada nós vimos que Jesus cura a nossa incredulidade à medida em que deixamos de nos admirar, por admirá-lo e obedecê-lo. Vimos que o preconceito é reforçado pela ignorância bíblica, que reforça a incredulidade, e o preconceito e a incredulidade são curados pelo conhecimento do Jesus segundo as Escrituras. E nós terminamos a mensagem, refletindo um pouco na frase desse irmão, que já faleceu há bastante tempo, um missionário fundador da missão para o interior da África, que percebia uma coerência, uma coerência entre o que Jesus fez por ele e o que ele devia fazer com a sua vida, que é a realidade de todos nós, Por isso ele falou essa frase em um certo momento da sua partida ali para a África: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então não há sacrifício demasiado grande que eu possa fazer por ele.
Vamos pensar hoje na mensagem que Jesus nos chama a segui-lo, porque só nele viver faz sentido. Então, seguir a Jesus sempre requer a iniciativa de Deus e a resposta do pecador. Pensando ainda um pouquinho mais na pesca maravilhosa ali de Jesus com os seus discípulos, naquele barco. A gente já falou semana passada. E no finalzinho ali, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, após Jesus mostrar e demonstrar a sua deidade, o fato dele ser Deus, e aqueles homens perceberem, a partir de Jesus mostrar que ele era Deus, perceberem sua própria pecaminosidade, eles perceberam essa resposta de Pedro, eles perceberam que não podiam por si mesmos permanecerem vivos na presença do Deus Emanuel, Deus que estava com eles ali naquele barco. Nem sequer está falando com ele. Lá em Êxodo 20, 19, você vai ver que o povo de Israel teve a mesma reação. Chegou um momento que eles perceberam que estavam na presença do Senhor, e eles falaram: Deus tem que parar de falar conosco, senão a gente vai morrer. Você vai perceber no ministério, isso é muito importante quando você lê os evangelhos, você perceber que tem muitos, na verdade todos paralelos com o relacionamento de Deus com o povo no Antigo Testamento. Jesus vai mostrar que ele é Deus se relacionando agora nessa transição, que são essas pessoas que vêm do Antigo Testamento, os judeus com aquela visão ali do Antigo Testamento e fazendo essa transição para o Novo Testamento, inaugurando a igreja. Mas há esses paralelos, essas respostas das pessoas, as reações delas. Essa de Pedro, por exemplo, só pode ser entendida porque já no relacionamento anterior com Deus, entre Deus e seu povo, era essa a reação apropriada de um pecador que percebia que estava na presença de Deus. Por isso Jesus os acalmou, O que ele falou? Não temas, calma, não estou aqui você não vai morrer, você não vai receber o que você merece na minha presença. Calma. Jesus não veio para esse momento agora, Ele veio para salvar nessa época. Vai chegar o momento onde aqueles que não o conhecerão, conhecerão o lado do Senhor Jesus, que é o lado do leão, não o lado do cordeiro. Mas esse momento, ele veio para oferecer sua vida em sacrifício. Então ele falou: não temas. Porque sendo o único mediador entre Deus e os homens, como está lá em 1 Timóteo 2,5, só Ele é o mediador, não tem ninguém, nem qualquer coisa que a gente possa fazer. Ele estabeleceu a reconciliação deles com Deus. E esse relacionamento mudou suas vidas, não só perante Deus, mas perante eles próprios. A gente vai ver, Pedro tinha uma certa visão da vida, uma certa profissão. Para ele a vida ia ser daquele jeito que ele imaginava, mas no encontro dele com o Senhor, mudou o relacionamento que ele tinha com Deus, mudou o relacionamento que ele tinha consigo mesmo, e mudou o relacionamento que eles tinham entre eles, esses discípulos. Eles eram pescadores sócios uns dos outros. Deixaram de ser simples pecadores afastados de Deus, pescadores e sócios uns dos outros, para receberem a nova identidade de seguidores de Deus, aprendendo a ser pescadores de homens, porque essa é a missão do mestre, portanto a mesa dos seus seguidores. Não tem diferença entre a missão do mestre e a missão daqueles que são os discípulos, os que seguem. Essa transformação de relacionamento e de vida não foi imposta ou contrária à decisão desses homens. Esse verbo aqui, deixando tudo, o seguiram,
Esse verbo deixando, na forma como ele é colocado aqui no Novo Testamento, nesse trecho específico, o melhor significado que se encaixa é partindo, deixaram algo para trás. Partindo de modo que o que é deixado para trás, fique para trás. Eles foram abandonando a vida, a visão que eles tinham de si mesmos, da vida, do que eles deviam fazer com as suas vidas. Indica o movimento da vontade, não contra a vontade, mas da vontade de cada um, em abandonar as coisas para trás de modo irreversível. Eles foram aprendendo quanto seria irreversível e quanto custaria isso ao longo do caminho. Mas é interessante que o verbo usado aqui, do jeito que é usado, já aponta para isso. Que é, por exemplo, um dos versículos, não está projetado aí, mas eu vou ler. Lá em 2 Coríntios 5,14, fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Agora a gente aqui depois da cruz, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Segundo a nossa perspectiva, segundo aqueles critérios, aquilo que a gente achou que a nossa vida dos outros ia ser daquela forma. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, se antes tinha uma visão, né, de um Deus inacessível, de um Deus que não se envolve com a nossa vida, que ele simplesmente é um Deus que eu adoro de domingo, um Deus religioso, falou assim, Paulo fala, já agora não o conhecemos deste modo. Agora ele é um Deus pessoal, agora ele é um Deus que está perto, agora ele é um Deus que está mudando a nossa vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é um trecho paralelo daquilo que estava acontecendo ali naquele barco, com Jesus e esses discípulos. Então, eles abandonaram as coisas para trás de modo irreversível, tomaram uma decisão sem volta de abandonarem suas vidas, mas não abandonar suas vidas e não ter algo para viver. O que o próximo verbo indica? E os seguiram, né? Deixando para trás, seguiram. E esse verbo é um verbo principal para discípulo, para seguidor. Ele significa seguir alguém que precede, que vai na frente. Juntar-se a alguém como seu assistente. Acompanhá-lo, juntar-se a alguém como um discípulo. Tornar-se ou ser seu discípulo. É isso que esse verbo que foi usado significa. E no modo, no tempo, na voz que foi usado aqui, indica uma decisão real, também irreversível, uma decisão verdadeira de seguir a Jesus por toda a sua vida. Então, para seguirmos a Jesus, é necessário entendimento, né? Aconteceu uma situação, eles reagiram e Jesus estava mostrando o que significava tudo aquilo. Não temas, doravante serás pescador de homens. Então, para seguir Jesus, ele demonstra ser Deus e nos chama a segui-lo. É necessário também arrependimento, né? Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. Não foi algo impensado, não foi algo sem sentido. Quando Deus se mostra a nossa vida como Ele realmente é, e nos convoca, nos chama a um relacionamento, nós reconhecemos o nosso pecado, e abandonamos a vida que tínhamos antes dEle nos chamar. E também há um comprometimento, um compromisso. Os seguiram. Nós recebemos a nova vida para reaprendermos a viver seguindo a Jesus. Só dá para reaprender a viver a vida cristã ao seguir o Senhor Jesus.
Isso aqui é um resumo da vida de um cristão. Todos nós que conhecemos o Senhor, passamos por isso. E esse ciclo vai se repetir na nossa vida. Há um entendimento de quem Deus é, e isso me mostra o entendimento de quem eu sou. Há então o arrependimento. É necessário mudança. Eu preciso largar mão daquilo que me atrapalha na caminhada de seguir o Senhor. E eu preciso continuar seguindo o Senhor, conforme o que Ele coloca na sua palavra como seu plano, e a forma desse plano ser cumprida são os seus princípios, seus mandamentos, a vida que Ele escolheu e escreveu para nós essa vida. E baseado no seu escrito é que prestaremos conta para Ele um dia. Não baseado na minha percepção, na minha perspectiva, no que eu acho ou deixo de achar. Baseado na sua palavra, teremos cumprido o que Ele falou ou não. Também seguir a Jesus sempre requer o relacionamento com Ele como Salvador e Senhor. No Evangelho, não existe um intervalo entre começar a seguir a Jesus como Salvador e continuar a segui-lo como Senhor da nossa vida. Não tem intervalo, sabe? Não tem estágio 2. Quando alguém se entende como um pecador e que Jesus o salvou, a salvação só aconteceu porque essa pessoa reconheceu que Jesus é o dono da sua vida, Ele comprou a vida com o seu sangue. É dele. Ele fala como eu vou viver. Ele coloca as regras. Ele coloca os critérios que é a sua palavra. Ele que vai dar o propósito e fazer eu cumprir o propósito à medida que eu sigo a sua palavra. Não há intervalo. Não há um curso para agora eu sou um salvo. O que será então? Deixa eu ver o que eu vou fazer posteriormente. Não. Começa ali mesmo. Começa ali. Se Ele não é seu Salvador, certamente não é o seu Senhor e vice-versa. É assim, simples, que a Bíblia coloca. Tanto é que Paulo, em Romanos 10, ele usa isso para mostrar que é necessário entender a Jesus e se arrepender perante Ele como sendo o seu Senhor, para que Ele realmente seja o seu Salvador. Esse trecho é muito interessante, né? Colossenses 2, tem vários, né, no Novo Testamento. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, continua, né? Andai, caminha com Ele, segue Ele, andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, porque foi pela fé, foi pela confiança no que Ele fez que nós o recebemos, e na confiança que Ele está fazendo, que a gente continua seguindo. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então recebemos a Jesus Cristo como Salvador pela fé, não foi? Confiando que sua pessoa e obra nos salvam do pecado, da incredulidade, e dos pecados decorrentes dessa incredulidade inata. Nós nascemos incrédulos em relação a Deus. E nós somos salvos por crer no que Jesus é e o que Ele fez por nós. Mas o problema é que nós temos muita incredulidade ainda na nossa natureza. E basta Deus falar uma coisa que nós não queremos ou não concordamos, que essa incredulidade vem à tona. E nós começamos a achar um jeito, achar um meio de tentar viver para nós mesmos. Por quê? Porque nós acreditamos. É engraçado, Jesus foi suficiente para nos salvar, para nos tirar. A gente não tinha o que fazer na nossa vida, a gente só ia perecer, a Bíblia fala. Só isso que a gente sabe fazer. Perecer, morrer nos pecados, viver afastado de Deus, achar que isso é normal e depois ser condenado para sempre. É isso que o pecador sabe fazer na sua própria força e sabedoria. Então Jesus nos tirou disso. E é engraçado que agora parece que Ele não é suficiente para continuar salvando.
né? Continuar salvando, que significa o quê? Santificando, livrando, separando essas pessoas do seu estilo de vida, que comprovava que eles não sabiam o que fazer com a sua própria vida. Parece que agora Deus não tem competência, né, para continuar conduzindo aqueles que são o seu rebanho. Mas Ele tem competência. O problema é que eu, como pecador, tenho uma série de ídolos, uma série de coisas que eu acredito, um Deus que eu crio para eu mesmo viver a partir dele, com meus desejos, acreditando que eu posso garantir para mim a vida que eu mais preciso, e não Deus que vai fazer isso, e por isso eu fico teimando, por isso eu fico insistindo em viver com a minha Bíblia pessoal do Maurício. Então, a partir e por meio dessa fé inicial no Senhor, Colossenses está dizendo que somos ordenados a continuar seguindo a Jesus Cristo cada dia, em cada situação, justamente porque nossa nova vida só existe e só funciona por causa do nosso relacionamento definitivo com Ele e por meio da nossa comunhão diária com Ele. Se não for o relacionamento que Deus estabeleceu conosco em Jesus, e se não for pela comunhão diária de segui-lo, nós não estamos vivendo como cristãos. Nós não estamos vivendo conforme a identidade que Ele nos concedeu. Não há separação entre essas duas realidades do ponto de vista de Deus. Jesus é o Salvador, Senhor. Ele é o Senhor, Salvador. Se isso não ficar claro na nossa mente, irmãos, se isso não for aceito no nosso coração, a nossa vida cristã será de faz de conta. Vai ser aprovada pela maioria dos cristãos que estão por aí, mas vai ser reprovada diante do único que interessa. E pensa, Deus está nos alertando para que isso jamais aconteça. Porque Ele não salvou pessoas para darem errado. Salvou pessoas para dar certo do ponto de vista dele. Ou Jesus, quando convidou aqueles discípulos a segui-lo, tinha algo muito superior para a vida deles, ou eles deviam ter continuado com as suas vidas, que era tão boa assim. A gente tem que pensar nisso. É simples, não é? Ou Deus tem, e sabe, e faz, por isso eu me submeto, obedeço o que é melhor para mim, ou eu que faço. Não tem como, ou Ele é Senhor ou eu sou. Processo de despojar, revestir e renovar, que a gente fala tanto aqui, né, baseado em Efésios 4, Colossenses também, não existe somente no tratamento da mudança de hábitos, dentro do contexto de aconselhamento bíblico. Percebe? É um processo que faz parte da própria essência da vida cristã, desde o seu início. Por causa de um entendimento correto de quem é Jesus e do que eu preciso nele, na pessoa dele, eu abandono certas coisas e adoto o estilo de Jesus de viver. É o tempo todo isso. Não é específico para tratar certos problemas. É a vida cristã, essencialmente falando. Jesus renova o nosso entendimento sobre Ele e sobre nós mesmos, e nós o seguimos, enquanto abandonamos aquilo que nos atrapalha de segui-lo. 2 Coríntios 5, né, que a gente acabou de ler esse trecho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Olha que interessante, que eu só li até o 17, né? Agora até o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Percebe? Qual é o intervalo entre ser reconciliado com Deus e trabalhar para reconciliar outros com Deus? Percebe? Ora, se acontecer uma coisa, você faz outra, imediatamente. Deus colocou na nossa vida isso. Deus me salvou,
e me salvou com ministérios. Todo mundo, todo cristão já ganhou um ministério no dia da sua salvação. Todo cristão. Isso aqui não é específico para evangelista, não. Isso aqui está escrevendo para a igreja inteira. Aqueles que têm o dom, deixa eu ver daqui a pouco um pouquinho disso, específico em certas áreas, estão ali para equipar que o ministério de todos os santos se realize. Porque eles receberam o ministério de andar com Jesus e ajudar outros a conhecê-lo também. É melhor até, em vez de ir, colocar barra, né? Andar com Jesus, barra, conhecê-lo, ajudar outros a conhecê-lo também. A gente tem que eliminar essa separação da nossa cabeça. Percebe Jesus, a hora que aproximou Pedro e os discípulos ali, falou assim, ó, não temas. E eles ficaram por isso mesmo? Não temas, agora você vai fazer isso aqui comigo. Percebe? É junto. É a mesma coisa, uma coisa deriva da outra. Percebe? Esse versículo está falando a relação de causa e efeito entre sermos discípulos, novas criaturas reconciliadas com Deus, e fazermos discípulos, novas criaturas reconciliadas com Deus, que recebem o ministério de reconciliar outros com Deus. Discípulo faz discípulo. Discípulo vive como discípulo, fazendo discípulo. Pode colocar a frase que você quiser. É assim que Deus entende. Mas a gente precisa entender, porque se nós não entendermos, nós vamos viver de outro jeito, deixando de seguir o Mestre. E Jesus, seguir a Jesus, sempre requer a transformação completa da nossa vida. Por isso que esse plano, ele é perfeito. Ele tem o poder de transformar completamente a nossa vida. A salvação é um chamado de Deus àqueles que Ele decidiu amar, para que aprendam a amar a Deus. Porque todos nós nascemos e continuamos por muito tempo amantes de si mesmos. Por isso que nossa vida virou uma meleca. Porque a gente achou e viveu como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. E o cristão, irmãos, vive assim muitas vezes o dia, por um período, anos fazendo isso, acreditando, porque uma vez atrás ele lembra do dia que ele tomou uma decisão, ele acredita que aquilo é a base mais segura do sustento da sua salvação, e não o fato dele ser um seguidor diário do Senhor. Não está aqui, mas inclusive Jesus denunciou esse perigo em Mateus 7, quando ele termina o Sermão do Monte ali, falou, pessoal, não acredite, nem se você tiver experiências extraordinárias com Deus, se você curar e fazer não sei o que lá, se isso acontecer, expulsar demônio, um monte de coisa, que hoje é critério de salvação e de espiritualidade, né? Mas para Jesus nunca foi. Não acredite que você pertence à realidade da fé. Se quando chega o mandamento do Senhor na sua vida, você não pratica o que Ele diz, você pode ter uma impressão de que você quiser a respeito de você mesmo, mas Jesus fala literalmente, a casa vai cair quando vier a tempestade. Em Provérbios tem um versículo que fala que o bem-estar, a impressão de bem-estar os leva à perdição. A única forma de eliminar a impressão de bem-estar é ter um bem-estar verdadeiro, e esse bem-estar verdadeiro vem pela obediência, pela prática da palavra do Senhor Jesus. Não tem outra fonte, outra forma. Então, a salvação é um chamado de Deus àqueles que Ele decidiu amar, para que aprendam a amar a Deus. Romanos 1,7 fala isso, né? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Outro trecho que a gente fala muito, né?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O plano é completo, a transformação de vida é completa. Não tem outro tipo de vida cristã, de ser discípulo de outra forma. É só assim que Deus preparou para nós. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Isso continua até hoje, mesmo que tenha mudado o nome de certos grupos, é isso que o ser humano está atrás. Espetáculo ou acreditar em si mesmo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em Cristo a gente tem tudo. Tudo que é sobrenatural em Jesus, tudo que é sabedoria. Colossenses fala que a sabedoria é Ele. Então, vai buscar em que outra fonte? Não existe. É auto-engano. Jesus não nos convida a segui-lo, Ele nos chama. Quero que a gente gaste um tempinho pensando um pouquinho nessa diferença. Geralmente entendemos convite como algo que você pode recusar sem prejuízo algum, né? Porque não tem muita importância. Chamado, não. Chamado precisa ser entendido como algo que você pode recusar, se você quiser, você pode exercer a sua vontade. Mas tem que ser entendido como algo que, se você recusar, terá prejuízo irreversível. Não é tanto faz. Porque é Deus quem nos chama. Deus, a vida, Jesus é a vida, Ele chamou. Quer viver? Toda vez que você assistir aquele filme do Exterminador do Futuro, quando ele estender a mão, né? E falar para a pessoa assim: você quer viver? Pegue a minha mão. Então, é isso. O verdadeiro exterminador do futuro é o Senhor Jesus, porque Ele é mesmo, viu? É que agora Ele não se apresentou dessa forma. Quer viver? Agarra na vida, porque senão você vai morrer e continuar morto nos pecados, e a morte eterna está chegando. Chamado é algo que, se for recusado, é um prejuízo irreversível, porque é Deus que está chamando, e está chamando para nos dar vida e transformar a vida errada que a gente tinha antes de conhecê-lo. Vivemos num tempo em que as pessoas, incluindo os cristãos, adoram o convite, mas rejeitam o chamado. Convite é agradável. Eu vou ler assim, né? Vou ler daqui para cá depois, fazendo isso aqui, né? Convite é agradável porque dá a impressão de que temos autonomia de decidir a nossa vida. Chamado, muitas vezes, é desagradável porque esvazia a nossa impressão de autonomia. Convite exalta a sabedoria humana em achar que sabe o que é melhor para si. Chamado exalta a sabedoria divina, que define o que é melhor para nós. Convite exalta a autoridade da decisão humana. Chamado exalta a autoridade da decisão divina. Convite reforça a impressão de que nossos motivos são justos o suficiente para desobedecermos. Chamado reforça a verdade de que nenhum motivo é justo o suficiente para desobedecermos. Convite tenta nos convencer de que não há prejuízo em desobedecer. Chamado nos convence de que nossa vida será inútil e perdida se desobedecermos. Convite nos torna independentes de Deus e sua vontade. Chamado nos faz viver dependentes de Deus e sua vontade. Convite geralmente recebe vários do mesmo tipo, porque não tem muito valor. Chamado não. Chamado geralmente recebe uma só vez, porque devido ao valor da obra de quem chama, se rejeitar,
a vida está perdida, e Deus, se for cristão, vai levantar outra pessoa para realizar aquele chamado que você não quis obedecer. Você pode até pensar, talvez você esteja pensando, né? Em outras coisas que podia colocar nisso aqui. Todo cristão é chamado por Deus para seguir a Jesus. E nesse chamado irá descobrir de que forma específica, como cristão, irá segui-lo junto aos outros cristãos. A uns, Deus chama a uma dedicação exclusiva para ministrar aos outros, que Deus chama a uma dedicação exclusiva ao ministério. Precisa ser bem entendido isso. Ministério, a palavra ministério é servo, viver como servo de Deus. Por esse trecho que a gente já fala bastante também aqui, né? Efésios 4, e a graça foi concedida a cada um de nós, falando dos cristãos, né? Segundo a proporção do dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Percebe? Eles têm um ministério. O que eles vão fazer agora com isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ajudar os santos a viverem também como discípulos, para que os santos, e esses outros santos que são os que Deus designou mais especificamente, desempenhem o seu serviço. Desempenhe o seu serviço é ministério para a edificação da igreja que pertence ao Senhor Jesus, não a nós. Então percebem no que Deus nos colocou? Né? Deus chama alguns para ministrar aos outros, é ministério, para que os outros ministrem. Tudo é ministério, tudo é ministério. Uns de uma maneira mais específica, de uma área, pastores, mestres, evangelistas, e outros mais específicos no seu dom, em outras áreas. E tudo perfaz a edificação da igreja. Percebe a importância de continuarmos andando como discípulos, que fazem discípulos, que ajudam pessoas a conhecer o Senhor, que conhecem o Senhor e ajudam outras pessoas a conhecer o Senhor? Esse é o nosso ministério, todos nós. Deus chama alguns para edificar aqueles que igualmente edificarão a sua igreja nesse mundo por meio da pregação do evangelho bíblico e da transformação da vida que sempre ocorre nos que creram nele. Jesus sempre requer transformação completa da vida, não tem jeito. Ainda bem, né? Já pensou ser salvo e viver como a gente vivia antes? Para quê? Para quê? Viver no esgoto, sendo que Jesus me lavou? Para que eu quero aquilo ali? Para seguirmos a Jesus, precisamos entender que nosso chamado à salvação nos concedeu a nossa identidade de cristãos. E essa identidade estabelece cada uma de nossas prioridades em tudo o que fazemos ou não fazemos na vida. Por isso esses trechos aí, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, percebe como é que Deus chama, nos chama? Aos santificados, foram separados já para Deus, fazem parte do seu povo, em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Viver no dia a dia conforme aquilo que eu já sou diante de Deus. Não tem incoerência nisso, tem total coerência. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Porque vós, irmãos, Paulo está escrevendo também, fostes chamados à liberdade. Aí muito crente queria que o versículo parasse aqui. Porque não entende o conceito de liberdade. Porém, não useis da liberdade. O que é liberdade, segundo o Senhor Jesus, falando nisso? O Filho liberta do quê? Do pecado, do egoísmo, daquela lista de 2 Timóteo 3 que a gente também tantas vezes menciona. Aquelas coisas que estão no nosso coração que faz a gente viver de um jeito e não de outro. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para voltar à lama.
Como que a gente não faz isso? Sede antes servos, ministros, uns dos outros, pelo amor. Você vai ministrar um na vida do outro, aquilo que você tem certeza bíblica, que Deus quer que aquela pessoa viva. Porque se você não estiver fazendo isso, você está trabalhando para outro time. E o Jesus onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe que você está fazendo isso. Se arrependa. Não vai ser bom encontrar um Jesus se você participou do adultério da noiva. Não vai ser bom encontrar Jesus assim. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E Paulo estava preso por quê? No Senhor. Fez alguma coisa errada? Ele estava preso porque vivia certo com o Senhor. Mas no mundo, aquilo era rejeitado, né? Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Aí Paulo explica como. Mas eu fui chamado, eu sou de Jesus, como que eu vivo então? Com toda a humildade. Por que eu posso viver com toda a humildade? Porque isso está na nossa nova vida, está lá dentro. E eu preciso aplicar nos relacionamentos. Eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter, eu preciso abaixar a crista. Eu preciso aprender para viver. E mansidão. Antes eu vivia brigando pelos meus direitos, agora a nova vida não é assim. Deus cuida dos meus direitos, pode ter certeza que você vai aprender, não é que a gente vai deixar passar, fechar o olho para a injustiça, não, vai tratar, mas pecar, para que o que eu quero seja estabelecido, isso é vida de descrente. Com longanimidade. Você não queria que os outros mudassem ontem, tudo para não incomodar você? Sabe o que os outros pensam a meu respeito também? A mesma coisa. Longanimidade precisa. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe qual unidade que o Espírito promove na igreja? A partir do quê? Isso aqui, ó. É disso aqui. Não é disso aqui de cada um. Isso aqui promove falta de unidade. Isso aqui tem que pegar, enfiar aqui dentro, para a partir disso aqui a gente viver como Deus quer. Deus, por meio de Paulo, ensina que só estamos vivendo como seguidores de Jesus Cristo, que a nossa vida só pode ser vivida e desenvolvida à medida em que nossa identidade cristã nos conduz a vivermos segundo os princípios cristãos, ou seja, bíblicos, em cada uma de nossas situações, preferências, desejos, afazeres, relacionamentos. É por isso que Deus escreveu a Bíblia para nós, nos dando princípios e mandamentos para todas as áreas da vida. Por isso que tem área, princípio para casamento, para trabalho, para criação de filho, para amizade, para lazer, para o que eu faço com o meu tempo, como é que eu aprendo, o que eu não aprendo, o que eu devo fazer. Para que como cristãos vivamos sob nova direção, para atender a novos propósitos, a fim de transformar a nossa nova vida à semelhança de Jesus, que garante que estamos glorificando a Jesus. Fora desse esquema, é auto-engano. Os discípulos que foram chamados naquele barquinho, depois de andarem 3 anos com Jesus, e passarem por altos e baixos, e pecarem, se arrependerem, tudo, depois eles estavam prontos, depois da ressurreição e da ascensão do Senhor, estavam prontos para viverem como Jesus os tinha preparado para viver. E numa ocasião, Pedro, João já tinha sido chicoteado por pregar o evangelho, as autoridades chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome do Senhor Jesus, do jeito que vai acontecer no nosso mundo, e está acontecendo cada vez mais. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tem como, você fez um pedido que é impossível de eu cumprir.
É impossível eu fazer isso, porque eu sou uma outra pessoa. Antes eu neguei o Senhor, agora você quer pedir isso para mim agora, que eu não, depois de me arrepender de negar o Senhor, você pedir uma coisa dessa? Não tem como, não dá. Pedro só pôde responder às autoridades que desobedeceria a ordem de não testemunhar de Jesus, justamente porque entendia a relação inseparável entre ser um discípulo de Jesus, discípulo de Deus, e a necessidade de obedecê-lo como Deus, ao qual todos precisam conhecer, mesmo que para fazer isso, Pedro tivesse que morrer. Não tem como atender esse pedido, não tem como não viver dessa forma. Ele é o Salvador Senhor, Ele é o Senhor Salvador. E Paulo a mesma coisa. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Por que viver como discípulo? Porque é isso que a gente é. É simples, mas é poderoso. Transforma a vida daqui para sempre. Seguir a Jesus nos dá uma nova identidade, dá sentido à nossa vida, nos dá segurança de que vivendo essa vida para Ele, bíblica, do jeito que Ele colocou, teremos vivido plenamente quando encontrarmos face a face. E nós encontraremos o Senhor face a face. E nós vamos querer olhar o Senhor com um sorriso. Não é? Vamos para o nosso intervalo. Vamos refletindo nessas coisas, irmãos. Amém? Intervalo.